Abrimos o programa de hoje falando sobre a polêmica do momento. O ministro Gilmar Mendes negou o pedido da Advocacia Geral da União para reconsiderar a decisão que restringiu a PGR a pedidos de impeachment contra ministros do STF, como ele, por exemplo. O ministro até minimizou a reação sobre essa decisão e fez uma fala polêmica que nós vamos acompanhar agora. Os impeachments têm alvo, foco, ações tipicamente judiciais, decisões que são tomadas pelos juízes no exercício da sua função. Os casos do ministro Flávio Dino, imagino que também do ministro Moraes, foram levados ao Senado, mas atos que já foram referendados pelo plenário do Supremo. Portanto, há aqui uma excessiva politização dessa temática. Bom, e tem muitas profissões, em todo o Brasil, como, por exemplo, o mecânico, que já viu graxa, e ele classificou que é um enfermeiro que já viu sangue. De que forma que a gente pode interpretar uma fala dessa, Mano Ferreira? David, na minha visão, essa fala do ministro Gilmar Mendes revela uma ideologia que tem uma tradição bastante longa no Brasil. E o cientista político Fernando Schiller chama essa ideologia de autoritarismo instrumental, que é a ideia de que a democracia, de fato, é um regime superior. Mas para que a democracia funcione, dado que a população brasileira parece que não tem maioridade intelectual, a gente precisa de um meio do caminho autoritário. No fim das contas, o que o ministro revela nessa fala é que ele está pouco se lixando para a reação da opinião pública, para a reação da sociedade. É como se fosse o sangue da cirurgia para salvar a democracia. Só que não se salva a democracia do próprio povo. A democracia precisa lidar com a inclusão da população no processo decisório. E, basicamente, a questão é, se o eleitor brasileiro decidir, no ano que vem, fazer uma eleição para o Senado, tendo como prioridade a bandeira de uma reformulação da relação com o judiciário, seja uma reforma do judiciário, seja, eventualmente, um impeachment de um ministro do Supremo, é preciso lidar com o desejo do povo. A democracia tem disso. É curioso a gente ver como que a simples possibilidade de que isso, eventualmente, entre na pauta da população, gera tantas reações. Porque sequer pedido algum foi pautado no Senado. Então, as instituições também funcionam como um freio para ímpetos mais imediatos da população. O que não dá é para querer simplesmente cortar as possibilidades de as instituições ouvirem a voz e o clamor das ruas. Agora, tem um aspecto que a gente tem que observar também nessa fala, Talvez ele queira trazer a experiência, dizendo, olha, não sou enfermeiro de primeira viagem, já vi muita coisa acontecendo. E aí eu tenho a experiência de saber. Mas a gente pode analisar realmente dessa forma como você colocou, de que estou pouco me lixando para o Senado Federal, que inclusive já está se movimentando, desengavetaram ali uma lei que estava parada por lá, até com a construção, a ajuda do Pacheco, para que eles realmente reajam a essa decisão do ministro. Você acredita que antes do recesso parlamentar vai acontecer isso, Aninha? Então, David, bom dia em primeiro lugar, bom dia para a nossa audiência. Eu acredito que a gente possa ver algum tipo de reação ainda esse ano, mas eu não acho que isso seja algo desejável para o país. Por quê? Porque qualquer reação feita às pressas não vai ser uma reação como a população realmente precisa que seja feita, porque ela vai ser feita correndo e ela vai ser feita sem a devida atenção a um assunto que é extremamente polêmico. E eu queria só comentar o seguinte, é muito curioso que o ministro Gilmar Mendes esteja agindo dessa maneira, com esse recado de estou me lixando para o Senado, quando ele exerce um papel que é fundamental para a democracia,
de guardião da Constituição Federal. E aí eu lembro a nossa audiência que a Constituição Federal, ela prega a independência e a harmonia entre os três poderes. Não cabe ao ministro Gilmar Mendes, com todo o meu respeito, que legisle sobre como deve ser feito um pedido de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Esta é uma atividade delegada ao Poder Legislativo. Quando ele toma uma decisão como essa, em caráter liminar, ou seja, de forma monocrática, e não tem nenhum fundamento, um perigo, uma urgência, ele mostra um desprezo à Constituição Federal. Ele mostra que viola a Carta Magna brasileira. E isso sim é um atentado à democracia e é muito preocupante para nós como país. Inclusive, nessa proposta, né, tem até uma questão, um trecho dessa lei que trata justamente sobre impedimento de decisões monocráticas. Você acredita que realmente precisaria rever essa questão, Diego Tavares? Esse é o grande problema hoje do nosso judiciário, principalmente da cúpula do judiciário, David. Sempre bom lembrar que o Supremo Tribunal Federal é um tribunal, e no tribunal existe um princípio chamado colegialidade. Isso. Não é um juiz só que tem que tomar a decisão. A ideia da reforma por intermédio de um tribunal é justamente a opinião de mais de um magistrado. E isso é, infelizmente, a exceção hoje no nosso sistema de justiça. Agora, só o que eu não entendo é a surpresa de grande parte das pessoas com mais uma decisão do Supremo Tribunal Federal usurpando os poderes do Poder Legislativo. Isso não é nenhuma novidade e, principalmente, na história recente do nosso país. A pergunta que eu tenho me feito, geralmente quando isso ocorre, porque ocorre diuturnamente no âmbito da Suprema Corte, é o porquê. O porquê, nesse momento, Gilmar Mendes tomou essa decisão. E aí é sempre bom também a gente pensar quem é o tomador da decisão. Gilmar Mendes é o decano da Suprema Corte. É um dos homens que mais tem trânsito na República Brasileira. Eu encaro essa decisão como a antecipação a um verdadeiro terremoto institucional. Gilmar Mendes, ele tem conhecimento de coisas que, em geral, as pessoas não têm. Ele consegue antecipar fatos que acontecerão. Então, eu acho que é uma decisão que prevê muito o esticamento dessa corda que já está esticada entre os poderes. Gilmar Mendes está prevendo um futuro nada agradável para a Suprema Corte, que agora, com o encerramento desse ciclo dos processos do presidente Jair Bolsonaro, tende a encarar uma retração dos próprios poderes. Então, essa decisão parece muito mais motivada por essa necessidade de proteção e pela antecipação a uma verdadeira crise institucional que está no horizonte do Brasil. Ao longo dessa semana a gente repercutiu 3 decisões importantes em relação ao Supremo Tribunal Federal. Uma em torno do Banco Master, né, que trouxe então a questão para o Supremo, para que seja analisado no STF. Também essa, que o Diego disse que não causa muita surpresa, mas causa, na minha visão, sim, porque é uma decisão assim, que dos últimos anos eu acho que pode mudar todo o contexto, se não é a mais importante já vista dos últimos 10 anos, 20 anos. Então, assim, são diferentes aspectos que a gente deve observar. E a outra, né, também é em torno aí do presidente da Alerj, que o Supremo determinou a prisão dele. Mas essa, sim, torna bem sensível e cria uma crise institucional muito grande em relação aos poderes, né, o Gabriel Brondi? Exato. Passa por cima da Constituição, né? Artigo 52, inciso 2º da Constituição Federal diz: é competência privativa do Senado julgar e processar ministros do STF. Quando o Gilmar Mendes ele toma essa decisão monocraticamente, isso acaba realmente colocando o Supremo Tribunal Federal em uma posição de líder no Brasil e, novamente, né, acende aquele debate para a população de que o Supremo Tribunal Federal está passando dos limites. E está escrito, né? Está escrito na Constituição. O Supremo ele toma as várias decisões ali durante o ano com base na Constituição, explica várias decisões com base na Constituição, e essa, por exemplo, ele está passando por cima da Constituição. Artigo 52, inciso 2º da Constituição Federal. O Senado é competência privativa do Senado Federal julgar e processar ministros do STF. Por que fazer isso nesse momento? E como você falou, o timing é horrível. Acabou de sair a questão do Toffoli em relação ao Banco Master, colocando sigilo, né, no processo do Banco Master. Isso coloca novamente o STF no holofote. A gente teve aí vários meses, né, do Moraes puxando para ele o protagonismo do STF, também colocando o STF no holofote, e agora o Gilmar Mendes, em um ano pré-eleitoral, né, um ano que a direita deve eleger vários senadores
em 2026, ele faz esse movimento e coloca novamente o STF em holofote. Isso é ruim, né? O Senado realmente agora ele tem que atuar de uma maneira mais firme. Acredito que o mais rápido possível, se deixar isso esfriar, acredito que o STF ele sai fortalecido novamente e isso deve criar aí um desbalanço, né? Deve continuar esse desbalanço que existe no Brasil entre os três poderes. Mas tem uma coisa, só uma anotação, David, que é uma coisa que eu acho que é o que mais me chama atenção, e isso sim é algo que me surpreende nessa pauta. Uma das ADPFs que foi movida no Supremo Tribunal Federal para que esse tema fosse discutido é uma ADPF que foi ajuizada por um partido político. Nós temos hoje o parlamento todo aí superoriçado, que as competências do legislativo estão sendo usurpadas, mas quem provocou o STF, que não agiu de ofício nessa ocasião, foi justamente um partido político inclusive que tem parlamentares eleitos dentro do Congresso Nacional. Então, o próprio Congresso, em última análise, é quem tem entregado para o Supremo Tribunal Federal essa carga exacerbada de competências que tem deixado com que o Supremo Tribunal Federal assumisse a função também de poder legislador na República Brasileira. Até, Diego, eu diria que não é qualquer partido, é o Solidariedade, partido do Paulinho da Força, que, por sua vez, é o relator do PL da dosimetria, que surgiu como se fosse da anistia, virou da dosimetria e que conhecidamente tem uma relação muito próxima com ministros do Supremo Tribunal Federal.